Olá, tudo bem com vocês? É sempre um prazer estar aqui transmitindo conhecimento para vocês e eu quero hoje falar sobre o nosso conteúdo que é da disciplina de História. O conteúdo que nós vamos estudar hoje é a relação entre a cidade e o campo, que se encontra na página 52 do seu livro de História. Nós vamos estar aqui lendo, eu quero que você acompanhe aí na sua casa. Aproveita, chama o pai, chama a mãe, chama o seu responsável para estar estudando junto com a gente e aprendendo também. Então vamos lá. Bom, os espaços rurais, eles são chamados de campo e os espaços urbanos são chamados de cidade. Nós vamos conhecer hoje a diferença em morar no campo e morar na cidade. A primeira vantagem que a gente encontra em morar na cidade é que a cidade é um local onde você tem acesso a uma variedade de coisas, como por exemplo, acesso à internet, acesso à informação. Normalmente quem mora na cidade consegue ter também uma gama de opções, como ir ao shopping, que a gente vai falar de entretenimento, ir ao shopping, ir ao cinema. Você tem mais opções para passear, como por exemplo ir ao bosque, da sua cidade, ir ao zoológico, para as cidades que tem zoológico. Então assim, tem muitas opções de entretenimento, fora que você também tem acesso a casas lotéricas, a lojas. Então você percebe que morar na cidade tem as suas vantagens. A vantagem de morar no campo é que você respira um ar mais puro, Diferente da cidade. No campo você respira ar mais puro. Quem mora em fazendas, chácaras, pode tomar aquele leitinho de vaca fresquinho, pode comer aquele queijo, também fresquinho. Então, a gente percebe que morar no campo também tem muitas vantagens. E assim como nos dois tem as vantagens, nós também sabemos que existem desvantagens. A desvantagem de morar na cidade é devido à poluição do meio ambiente. Com o aumento da modernidade, da tecnologia, o aumento da poluição também acontece. Outro fator que é muito preocupante para os governantes, é a questão do lixo. O lixo hoje é uma preocupação muito grande por parte dos governantes e também precisa ser levado em consideração a questão da conscientização das pessoas em relação ao lixo, porque nas cidades a gente vê um acúmulo maior de lixo. Outra desvantagem da cidade é a aglomeração de pessoas, É a circulação de pessoas, a correria do dia a dia, também a questão a questão que a gente vê da violência, A gente vê muito essa questão da violência nos meios urbanos. Então existem essas desvantagens em morar na cidade. A outra desvantagem é em relação ao campo. A desvantagem de morar no campo é a questão que muitas das vezes o acesso à informação é um pouco demorado, o acesso à tecnologia também, às vezes não tem sinal de telefone. Então esses são os fatores que muitas das vezes traz essa desvantagem para o campo. A desvantagem também do campo é que muitas das vezes as escolas elas são distantes, os meios de transportes eles são poucos, no campo, e existe a questão que muitas das vezes as crianças elas têm que ir andando, elas têm que se locomover através de animais, cavalos, carroças, Ainda existe muito isso no nosso Brasil. Então essas são as desvantagens tanto da cidade quanto do campo. Você pode virar o seu livro, virar a página, na página 54. Só que assim, gente, um precisa do outro. Assim como a cidade precisa do campo, o campo precisa da cidade. Acompanhe comigo aqui no livro, na página 54, que diz o seguinte: as atividades do campo produzem mercadorias que são consumidas na cidade, como verduras, frutas, cereais, leite, carne e ovos. Então, como vocês podem ver, tudo que está na
a sua mesa aí, a fruta que você come, o leite que você bebe, vem lá do campo. É muitas das vezes produzido no campo. E também diz aqui o seguinte: as atividades da cidade produzem mercadorias que são consumidas no campo, como vacinas, instrumentos, equipamentos, adubos. Você consegue perceber que ambos precisam um do outro. Então, assim como a cidade precisa do campo, o campo vai precisar da cidade. Os dois, eles estão entrelaçados. Aqui diz assim: perceba que há uma relação de complementação entre cidade e campo. Nós vamos agora para a nossa atividade. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar voltando. Uma dica que eu dou para os meus alunos é que você pode estar voltando na página e lendo novamente, tá? Se você não entendeu alguma coisa do conteúdo, você pode voltar e ler novamente, tá bom? E aqui na página 55, nós já vemos a atividade, que aqui você vai escrever CI, quando se tratar de situação da cidade, ou CA para situação do campo, tá bom? Aí você tá vendo aqui várias imagens e você vai estar respondendo essas questões. Já na página 56, nós temos algumas questões, né, que você pode estar exemplificando essa relação entre a cidade e o campo. Uma sugestão de resposta é que um oferece seus serviços e suprimentos ao outro. Então, a nossa atividade vai ser na página 55 e na página 56. Eu espero muito que vocês tenham compreendido a relação entre a cidade e o campo, as vantagens e as desvantagens um do outro, e essa foi a nossa aula. Agora, com você, faça essa atividade com capricho. Se você tiver alguma dúvida, volte no conteúdo, leia novamente e responda com atenção a sua atividade. Muito obrigada, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau!